Super obrigada. Queria agradecer mais uma vez vocês, Pedro, Paulo, muito obrigada por estarem aqui. Eu sou a Ilana Nasser, para quem não me conhece, eu sou diretora de engajamento de rede da Endeavor. Engajamento de rede, basicamente, é quem dá suporte para todas as redes que sustentam o nosso trabalho, parceiros corporativos, mentores, embaixadores. E hoje a gente está aqui muito para falar do nosso papel com os nossos parceiros corporativos, né? Com nossos patrocinadores de programas, nossos parceiros, como o Paulo da Eurofarma, parceiraço há muito tempo. E a gente está aqui também para falar sobre como as corporações têm olhado para trazer eficiência operacional para os seus negócios através da inovação aberta, né? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, muito gostoso poder estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo. Eu vou daqui a pouquinho dar um espacinho para vocês se apresentarem, mas primeiro eu queria começar dando um pouquinho de contexto de Endeavor, um contexto um pouquinho do porquê estamos aqui. Sei que muitos de vocês que estão nos assistindo já falaram com a Endeavor, já fizeram alguma reunião, já fizeram algum evento, alguma iniciativa com a gente, mas de qualquer forma, vale aqui reforçar a Endeavor. Para quem não conhece, a Endeavor é uma organização sem fins lucrativos global, a maior organização global de apoio ao empreendedorismo de alto crescimento. Então, somos uma organização que foca em empreendedores de alto crescimento, as famosas scale-ups, é o termo que a gente usa aqui, que crescem de forma acelerada, geram emprego, geram renda. E a gente é focado em mais de 30 países em apoiar esses empreendedores, esse perfil de empreendedor, entendendo que esse empreendedor ele é o motor da mudança. Ele é o que vai ajudar a gente a desenvolver economicamente o nosso país. Então, aqui no Brasil, a gente já está há 8 anos focados no nosso trabalho, e a gente está há 20 anos, desculpa, eu estou há 8 anos, né? Mas a Endeavor está há 20 anos no Brasil, presente em 8 estados, em cada um desses estados, tentando buscar os exemplos daquela região, exemplos brasileiros de empreendedorismo, quem está sendo o motor de mudança, quem está transformando os setores, quem está transformando uma região. E esse é o nosso foco há 20 anos aqui no Brasil, há 25 anos pelo mundo, né? Então, são 36 Endeavors pelo mundo fazendo um trabalho similar ao nosso. Mas o que acontece e que a gente aqui no Brasil, a gente conseguir... O Brasil é um país tão grande, com tantos desafios e uma complexidade tão única, que a gente acabou também entrando com tudo, assim, somos a Endeavor mais avançada também em inovação aberta, no trabalho com corporações. E eu vou contar um pouquinho mais disso mais para frente. Para quem não conhece tanto o que é o termo scale-up, eu falei um pouquinho, são as empresas que crescem de forma acelerada, já encontraram tração, já encontraram seus clientes, já conseguiram se comprovar. O Pedro vai conseguir, ele está aqui nos representando as scale-ups, vai daqui a pouco, na hora que ele se apresentar e apresentar o negócio dele, a Docket, ele vai poder te contar um pouquinho mais, vocês vão conseguir entender e tangibilizar um pouco mais. Mas dando alguns outros exemplos de empreendedores apoiados por nós, tem a Loft, a Ebanks, que viraram unicórnios no ano passado, Neon, Creditas, que são empresas brasileiras, fintechs brasileiras. A gente também tem a Zup, que também traz eficiência operacional para muitas empresas, alguns de vocês devem já conhecer, então, só tangibilizando são alguns desses, mas a gente tem o Pedro aqui representando a Leva. Há mais ou menos o mesmo tempo que eu estou na Endeavor, que é mais ou menos 8 anos, já sou dinossauro na Endeavor, a gente começou a olhar para o trabalho com as corporações e entender que se a gente quer de fato mudar um ecossistema, a gente tem que também mudar como o ecossistema trabalha com empreendedorismo. E dentro desse ecossistema tem vocês, tem corporações, grandes empresas que estão olhando para esse setor, que estão olhando para os empreendedores, querendo gerar negócio, querendo entender como eles funcionam, mapear tendências de mercado, estão querendo conhecer, e a gente entendeu que a gente tinha uma responsabilidade muito grande em fazer essa conexão, né? Então, a gente vê o nosso papel, a gente tem um papel super forte de ajudar as corporações e os empreendedores a gerarem mais e melhores negócios. Esse é o nosso objetivo, é por isso que a gente hoje está aqui, para conversar um pouquinho de vocês, com como a gente tem feito isso, como que os nossos parceiros, o Paulo, nosso parceiro há bastante tempo, tem feito isso, né? Especificamente aqui nessa conversa focada em eficiência operacional. Então, a gente está num momento super delicado de mundo, né? Nem vou te falar de Brasil,
onde eficiência operacional nunca foi tão importante a gente conseguir reduzir custo, nunca foi tão importante a gente conseguir agilizar os processos. A gente fica brincando que desde que começou essa história do Covid, a gente vive em anos de cachorro, né? Semanas de cachorro, então uma semana já parece, a gente acaba fazendo mais que a gente faz em meses, às vezes, né? Então, é por isso que a gente pensou que seria um papo muito bacana para a gente ter agora. A gente tem muitos bons exemplos, a gente tem feito parcerias com corporações em inovação aberta, conectando essas duas pontas há bastante tempo, e a gente tem muitos bons exemplos, a gente trouxe um pouco desses bons exemplos aqui para conversar com a gente, né? Então, eu vou apresentar um pouco vocês, e depois eu queria que vocês até contassem um pouquinho mais, já faço a minha primeira pergunta e vocês começam a contar. Então, quem está aqui participando com a gente, a gente tem o Paulo Braga, que ele é Head de Corporate Venture da Eurofarma, e o Pedro Rosso, que é empreendedor, CEO, cofundador da Doct, também já foi Scale Up Endeavor, né, apoiada aí pela Endeavor, que a gente continua super próximo dele. A Eurofarma, dando um contexto, fez 2 programas com a gente, Eurofarma Synapses, foi super legal, um programa que a gente usa muito como case aqui na Endeavor, de geração de negócio mesmo, de mudança cultural. A gente viu muita coisa, assim, quem vai falar vai ser o Paulo, mas foi por isso que a gente escolheu o Paulo da Eurofarma para vir participar aqui do papo, é um super parceiro nosso, e hoje, desde sempre, desde os primeiros programas da Eurofarma, a gente sempre olhou para a eficiência operacional, né? Então, sempre foi uma super preocupação olhar para a transformação digital através dos nossos programas, e agora a gente está juntos também no Soluções B2B, que é um programa 100% focado nisso, né? Então, é muito legal ter o Paulo aqui. E do lado, o Pedro, ele participou de um programa com a CPFL, né? Um programa que a gente fez com a CPFL Nova. Já conversou com a Eurofarma também, né? Já teve uma experiência aí de conversas com a Eurofarma. Então, a Doct eu vou deixar você apresentar, mas é uma solução de eficiência operacional. Então, é por isso que a gente achou que tinha super fit para trazer vocês aqui. Então, para a gente começar, eu quero dar o espaço para vocês se apresentarem, contando um pouquinho do que vocês, como vocês enxergam na sua experiência a importância desse trabalho em conjunto. Então, cada um da sua perspectiva, da corporação junto com o empreendedor, como que isso transforma, como que isso muda a realidade, como que tem sido a experiência de vocês em inovação aberta. A gente vai parar de compartilhar a tela, por isso que mudou um pouquinho a tela para quem está vendo, e a gente vai para vocês começarem a nos assistir mesmo e focar na gente. Então, não sei quem... Eu quero ouvir um pouco, assim, se apresente e ouvir um pouco da sua experiência com inovação aberta, como você tem visto que isso é importante na perspectiva de cada um de vocês. Não sei quem quer começar. Pedro, que está desmutado? Pode ser. Começar aqui, então. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também por estar representando essas super startups aí que você colocou, Ilana, são referências aí para nós. Bom, falando um pouco da Doct, né? Nós surgimos em 2016, somos 3 fundadores, eu, o Rodrigo e o Flávio, e a gente nasceu realmente muito ligado à redução de custo dentro de grandes empresas. Então, o que nós fazemos? Nós reduzimos a burocracia na obtenção de documentos que são utilizados para dar validade jurídica em diversas operações. Então, nós somos uma legal law tech, né? Que através de uma plataforma SaaS, os nossos clientes conseguem solicitar diferentes tipos de documentos e receberem via essa plataforma, sem ter que ficar se deslocando ou ter times internos para fazer todo esse controle, essa trabalheira toda que dá de controle em Excel, troca de e-mails, antecipação de um monte de taxa. E a gente sabe que uma das coisas que mais prejudicam as posições aí nos rankings de desenvolvimento ou de ambiente favorável ao negócio é a burocracia no Brasil. A gente tem uma complexidade tributária enorme, mas a gente também tem uma complexidade jurídica, que ela é super válida e a gente não descarta isso, né? Muito grande. Então, hoje, para você fazer uma liberação de operações como crédito com garantia imobiliária, operações CPR no agronegócio, toda a parte de aquisição de terrenos, M&A, due diligence de imóveis, pessoas físicas, jurídicas, você precisa levantar uma série de documentações e esses documentos eles estão todos centralizados. Então, o que nós fazemos é arrumar e navegar por esses órgãos, pegando esses documentos de forma super eficiente e, mais importante, com tecnologia.
Então, hoje a gente consegue abranger aí todo o Brasil. A gente tem clientes onde a gente vai buscar documentos desde comunidade ribeirinha até no sul do Brasil. No ano passado, a gente esteve presente em 4.000 municípios emitindo documento para os nossos clientes para que eles pudessem validar essas operações. E aí, esse é o nosso mote. A gente tem outros produtos também. Acho que parte do cenário atual fez com que nós revisitássemos todo o nosso roadmap de produto. Depois eu posso entrar um pouco mais no detalhe. Mas no nosso caso, a importância da inovação aberta, ela está muito ligada ao nosso modelo de vendas, né? O nosso modelo de vendas ele é uma estrutura que nós chamamos de outbound, onde são grandes companhias. Então, hoje a gente tem um portfólio ali de 80, quase 90 clientes, mas são grandes companhias mesmo, são empresas, a maioria delas listadas na bolsa. E esse tema de inovação, ele é constantemente recorrente quando a gente vai conversar ou prospectar ou levar a nossa solução para essas grandes empresas. E aí quem já conseguiu puxar uma frente de inovação, a gente tem uma facilidade enorme para navegar e conseguir realmente mostrar o quanto que a gente consegue agregar em relação à redução de custo e em eficiência operacional. E essa liderança dentro dessas empresas é algo que a gente viu se transformando muito nos últimos anos. Então, no ano passado, como você citou, a gente teve um baita de um case que foi a CPFL. Para nós, como startup, estar dentro dessas empresas, dessas corporates, são estruturas super grandes, com alguém que nos ajude a navegar, a identificar todos os pontos de dor, aonde a nossa solução vai encaixar, isso não tem preço e economiza muito tempo. E para a companhia, o que a gente vê é que essa agenda de olhar um pouco mais para fora, né, do que está acontecendo no mercado, né, de tomar um pouco mais de risco, de se abrir mais, né, e de reduzir o tempo de desenvolvimento de uma solução que muitas vezes você encontra uma startup que vai ter um match muito grande com aquilo que você está buscando no mercado, essa conta acaba fechando e muito, porque não é só a troca de experiência, mas é também a otimização dos processos internos. Então, acho que é benéfico para os dois lados, né? Uma das frentes que a gente sempre tenta abrir junto essas grandes corporates aí, quando a gente vai prospectar, são os times de inovação, né? Então, acho que isso está muito ligado a compartilhar a experiência, a gente realmente se abrir ali e falar, meu problema é esse, como é que você ajuda para reduzir o tempo de desenvolvimento e, consequentemente, os custos. Legal, super obrigada. Paulo, Imagina. Conta um pouco, eu te conheço muito bem, mas se apresenta e conta um pouco do trabalho da Eurofarma com inovação aberta e sua experiência, como tem sido. Claro, sem dúvida. Bom, então, falando bem rapidamente da Eurofarma, a Eurofarma é uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil. Então, nós somos líderes em prescrição hoje, médica, com cobertura praticamente em 100% da América Latina. A área de Corporate Venture começou quando eu entrei na empresa, há mais ou menos 3 anos atrás. Hoje, dentro da área de Corporate Venture, nós temos 2 grandes áreas, uma área de inovação aberta, que acho que é para onde vai caminhar o tema aqui, e uma outra área de Corporate Venture Capital, onde a gente tem um fundo exclusivo para investimentos setoriais dentro da área da saúde. Essas 2 áreas hoje ficam embaixo de Corporate Venture. Falando um pouco do programa e como a gente vê, como eu particularmente vejo muito inovação aberta, e o programa da Endeavor, os 2 primeiros que nós fizemos e esse agora lá dentro, o programa ele acaba sendo mais do que só uma entrada de startup como fornecedor, né? Então, eu acho que tem toda uma parte burocrática que você precisa fazer quando você começa um programa de inovação aberta dentro da corporação, com as principais áreas para as áreas entenderem que é um pouco diferente do que só plugar um fornecedor dentro da companhia, e tem uma série de áreas que você precisa envolver, desde TI, compliance, jurídico, segurança e procurement e uma série de outras áreas para poder criar um caminho segregado para poder trabalhar com startups. Mas o que eu vejo muito do programa de vocês é que ele acaba saindo de um pitch de vendas, porque o Pedro pode falar isso melhor do que eu, né? Quando você entra por uma porta tradicional dentro de uma empresa, por mais que a empresa esteja preparada com a startup, no final do dia é um pitch de vendas, né? Então você vai lá, fala qual a sua solução, o problema que você acha que você resolve naquela empresa, e aí depois você passa pelo processo de requisição de compras para ver se entra ou não entra, né?
pelo programa da Endeavor, na verdade, é um modelo muito diferente. Na verdade, é a gente escolhendo empresas que nós acreditamos e queremos apoiar juntamente com a Endeavor, de um lado, e do outro é como a gente consegue trabalhar com essas empresas, às vezes, de maneiras criativas. Então, surgiram muitas oportunidades dentro do programa, que seriam oportunidades de serendipidade. Então, coisas que a gente não previa, mas acabou acontecendo, e no programa 2 a gente teve uma experiência muito boa com a Laura, né, com um robô que faz predição de sepse para a área hospitalar. Foi um dos melhores resultados que nós tivemos. Então, a gente tinha uma ideia que poderia trabalhar com eles, não do jeito que a gente acabou trabalhando, e acabou gerando um dos maiores resultados. Então, o programa como um todo, ele acaba fazendo com que você repense em maneiras de trabalhar, plugar um cliente fornecedor dentro da própria empresa. Então, o programa acaba criando essa áurea lá dentro de envolver muitas pessoas e fazer com que elas pensem de maneiras diferentes para poder gerar soluções um pouco mais criativas do que somente ir lá e plugar a empresa. Claro que em alguns casos esse é meio straightforward, né? Você tem que fazer exatamente isso, mas o legal do programa como um todo, obviamente não só pela parte de ajudar o ecossistema empreendedor dentro do Brasil e da América Latina, mas também por você criar essas oportunidades que, sem você fazer o programa, você nunca ter mapeado isso. Né? Boa, super obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu já vou começar aqui com o nosso bate-papo e com as minhas perguntas. E vou começar com o momento que a gente está vivendo hoje. Eu até comentei atrás que é um momento que tudo muito mais ágil, a gente está tendo que se adaptar muito rápido. As corporações que ainda não estavam, assim, desde trabalho remoto, né, a desafios de entrega, logística, de venda, muita gente tendo que se reinventar, né? Então, a gente até rolou um meme, né? Foi passando, eu acho que muitos de vocês que estão nos assistindo devem ter recebido, que era o que foi que agilizou a inovação, a transformação digital dentro da sua corporação. A, meu CEO, B, a área de venda, C, Covid, né? Então, até de uma certa forma, quem não estava preparado teve que sofrer muito mais do que quem não estava, e eu quero ouvir um pouco de vocês, a visão de vocês sobre essas movimentações que estão acontecendo agora dentro por parte das scale-ups, ou por parte do ecossistema, das corporações. Como vocês têm enxergado a cultura, como vocês têm enxergado as empresas para se adaptarem, né? Como que você enxergou vocês dois enxergaram essa mudança nesse momento? Acho que cada um, você, Paulo, trazendo a sua perspectiva de Eurofarm, você também tem um pouco do ecossistema que você tem visto, e Pedro, você como uma scale-up que oferece, né, ali um serviço, uma facilidade para as corporações, como você tem sentido que esse momento contribuiu ou não, né? Legal. Posso responder aqui, Paulo? Dá bala, Pedro. Bom, Helena, eu acho que dá para dividir em algumas frentes isso, né? Então, a primeira frente que nós pudemos observar foi parte da nossa estrutura, dos nossos stakeholders, obviamente, envolvem os órgãos públicos, e que foi algo transcendente, assim. Então, tem uma corrida por uma digitalização do setor, né, de emissão em várias frentes, e a gente está tentando acompanhar isso, porque a gente está falando de prefeituras, a gente está falando de registros, a gente está falando de fóruns, a gente está falando de comarcas, cartório, enfim, tem uma agenda muito mais positiva durante esse momento, que para a gente é ótimo, e acho que o Brasil ganha como um todo, né? Todo mundo se beneficia disso. Então, é algo que nós vimos que existiu e continua existindo, uma frente muito grande para você transformar alguns processos em algo muito mais digital. Então, a gente teve lá, se não me engano, foi a Loft, o Flora está acompanhando, a Loft, a gente tem um trabalho em parceria ali, conseguiram fazer a lavratura digital, né? Então, lavrar a escritura. Então, você tem N frentes aí de agendas, a gente está falando muito de MP de agro, CPR digital, então tem algumas frentes muito fortes aí que a gente acha que fizeram muito sentido. O outro ponto é o processo de vendas em si. Então, o comprador dessas corporates, como que ele tem reagido? Porque antigamente você tem que ir lá fazer reunião com a diretoria inteira, você constrói business case. Isso está
essa percepção é quase que levantar dinheiro com venture capital, fechar com big company, né? Você tem um ritual ali, tem um funil e muitas vezes você for lá, é uma relação é uma relação, né? Não é um plug and play dependendo no nosso produto, tá? Eu acredito que existam produtos que você consiga fazer isso super simples. O nosso produto, ele é um produto mais complexo, que envolve uma construção de relacionamento. E a gente viu que a diretoria, a gerência, tanto jurídica como da área comercial, fiscal, eles estão super adopters a esse tipo de tecnologia e de validar um processo de vendas não tão burocrático e muito mais pragmático, né? Eu acho que era... eu tenho um ROI muito claro aqui, a gente acha que faz sentido, isso está na minha agenda. E, obviamente, dividindo por setores, que a gente hoje tem ali uma participação em mais de 20 setores da economia e, obviamente, alguns setores simplesmente deram um freezing aí em contratações, obviamente, porque tiveram uma perda de receita significativa. Mas, no geral, para os setores que estão indo bem, no nosso ponto de vista, agronegócio, telecom, energia, até ainda banco, construtora, você vê que teve um processo de prospecção que foi adequado ao momento atual e que existe muito mais adoção de tecnologia no processo de compra, né? Ou no processo de relacionamento durante o processo de vendas. E o outro ponto foi nós, como startup, o que a gente deveria estar modelando de produto para que o produto ele fosse o mais... Saiu até um reporte, eu cheguei a postar no meu LinkedIn da McKinsey sobre o perfil, o cohort do comprador, né? Uma pesquisa feita com grandes enterprises B2B. E tem uma adesão muito maior, ou um processo de testar muito antes, indo para aquelas estratégias que a gente aprendeu com a Endeavor também, de Product-Led Growth, do freemium, né? Do try and buy, né? De você ter produtos mais low touch, onde a pessoa pode, né, estar mais segura de tomar a decisão e começar a startar ali um processo de teste antes mesmo de entrar em toda a negociação. Então, eu dividiria nesses 3 pilares e acho que realmente são pontos que não devem voltar, mesmo depois disso. A adoção foi muito rápida, a adequação foi muito rápida e, obviamente, levando em consideração setores não tão afetados, no meu ponto de vista, tá? Legal. Não, porque de fato a gente vê que tem muitas mudanças, a gente tem visto, toda hora a gente conversa, será que essa mudança vai ser permanente, né? E tem muitas coisas que eu acho que serão realmente, vai ser um novo normal, como muita gente tem usado, né? Sim. Vamos, Paulo, quero ouvir um pouco da perspectiva, como foi na Eurofarma e como você tem sentido, né, nos seus parceiros, outras corporações que você faz parte do ecossistema, como você sentiu que foi a movimentação desse novo momento? Legal. Bom, vou falar um pouco, acho que como foi na Eurofarma, dar uma perspectiva do setor de saúde, porque o setor de saúde também, apesar de se beneficiar no final, eu acho que existem segmentos dentro da saúde e alguns beneficiam, outros nem tanto, né? Então, dentro da Eurofarma, falando ainda mais até para ficar dentro do tema de enterprise, muita coisa de digitalização foi acelerada lá. Então, algumas, obviamente, a gente já usava e já eram coisas mais de praxe. A solução da Docket a gente não usa ainda, mas quem sabe a gente não comece a usar depois dessa crise. Mas muita coisa está sendo reinventada. Então, falando de RH, jurídico, compras, uma série de outras áreas, eles já usavam já tinha uma certa penetração com digital, mas outras não. Então, boa parte do nosso modelo de negócio é geração de demanda através de propagandista. Uma vez que o propagandista não pode sair de casa, muito menos visitar o médico, tem que começar a reinventar maneiras de se comunicar com o médico de uma maneira que seja um pouco mais digital, mas sem perder aquele high touch que você tem no dia a dia da visitação médica. Então, são desafios que a gente ainda está resolvendo, né? Falando um pouco da área da saúde como um todo, do dia para a noite, telemedicina, que era um negócio que a gente acreditava que ia demorar 1 ano, talvez 2, ali no pior dos casos, para regulamentação, foi regulamentada e é um negócio que eu acho que não volta mais, né? A partir do momento que você dá a telemedicina, o Brasil está super atrasado nisso, você vai para países da Europa ou da América do Norte, eles já têm isso regulamentado, já é, na verdade, o status quo, é o normal lá. Isso provavelmente não vai voltar também. Então, você começa a entender que as dinâmicas do paciente, na relação paciente-médico, indústria farmacêutica, médico e até com o próprio paciente,
acabam mudando. Os hospitais, eu acho que agora de um primeiro momento teve, até acho que saiu no Valor, se eu não me engano, ontem ou anteontem, ontem ou sexta-feira, sobre um desafio que alguns hospitais têm por uma demanda baixa. As pessoas estão, obviamente, com medo de ir nos hospitais, né? Isso faz a demanda cair, gera um problema de caixa para o hospital, mas também, por outro lado, pode beneficiar o operador, né? Que agora os operadores que vão para um modelo mais verticalizado acabam tendo uma oportunidade de M&A mais rápido e comprar cada vez mais clínicas e hospitais com problema de fluxo de caixa. Então, acho que para as verticalizadas ou para quem estava querendo verticalizar, mas ainda não era um ponto, saindo um pouco do mercado de saúde, né? Uma outra coisa que acho que vale botar em saúde também e já passar para a educação. A educação médica continuada, por exemplo. Você começa a ter cada vez mais necessidade de uma educação à distância, né? E aí você pode fazer a translação disso para a área de educação também. Acho que a AFIA vai ter um ponto bem complexo, a Edux, né? Outras empresas do setor, e acho que muito disso vai acabar ficando, então coisas vão ser implementadas agora durante essa quarentena e esse cenário de crise até o fim do ano, que, como o Pedro bem disse, não vai voltar. Então, eu acho que um outro setor que eu acredito muito também, tem uma tese muito forte, setor de comércio digital no Brasil, né? Então, falando de Venture Capital na época dos anos 2000 apostou bastante nisso. É um mercado que cresceu bastante, mas não o suficiente. Agora eu vejo que talvez seja uma ótima oportunidade para quem já é um nativo digital e até para quem vem migrando. Então, Magazine Luiza, por um lado, com Marketplace, B2W também tem o seu Marketplace e todos os outros players. Eu acho que não só acelera o processo e muda alguns hábitos culturais que vão ajudar esses players no curto prazo, mas também faz com que eles acelerem a transformação digital dentro de casa, né? Então, quem não trabalha com squad, não tem time de desenvolvimento, ainda provavelmente vai ter mais rápido. Quem quer fazer negócio com startups, estava de uma maneira mais desacelerada, com certeza vai começar a buscar cada vez mais startups para suprir algumas funcionalidades talvez não tão essenciais do core business da empresa, que aí acho que entra muito dentro do modelo B2B Enterprise de vocês têm apoiado. Então, o fato é, muita coisa, algumas para bem, outras para mal. Eu acho que banco, eu não concordo com o Pedro, o banco não foi tão bom assim, a gente viu os balanços agora do primeiro trimestre, os caras tomaram uma porrada lá por provisão de pagamentos duvidosos, de provedores duvidosos, mas acho que, obviamente, é um negócio de curto, médio prazo, de longo prazo. O banco faz muita operação de crédito com garantia imobiliária, né? Então, o pessoal que está precisando pegar crédito dando o imóvel como garantia, mas porque daí você vai... Digital, provavelmente sim, né? Tipo, acho que passa a ser 100% digital agora, né? O pouco que não era, agora é digital. Eu tava falando... uma taxa de juros mais baixa, né, também. Assim, de fato, eu acho que dá para a gente discutir se o spread vai para ponta ou não no fim do dia, mas de maneira geral, sim, verdade. Mas acho que é isso, assim, muita coisa vai mudar, algumas para bem, outras para mal, na verdade. Sim, e é muito bom, é interessante ver como a gente tem vários parceiros, é interessante ver como cada um tem se adaptado, tanto do lado do empreendedor, a gente viu que nem você mencionou, Pedro, o exemplo da Loft, que de um dia para o outro, né, criou uma ferramenta para ajudar a dar mais dados sobre o Covid. Teve a RD, que criou uma plataforma de workplace, literalmente, acho que foi num final de semana, assim. Então, a gente viu, e do mesmo lado, a gente viu grandes corporações, grandes empresas também agilizando muitos processos que antes demorariam, quem sabe, anos, né, para implementar. Vou para um ponto que todos os parceiros, eu quero 2 pontos. Um ponto antes é relembrar todo mundo que está assistindo que se você quiser fazer pergunta, você pode fazer pelo Q&A. Tem uma caixinha ali no inferior direito para quem está no computador, quem está em iPad é no lado superior, mas o Q&A é onde você pode mandar perguntas para a gente, tá? Mas, de qualquer forma, a gente recebeu várias perguntas antes, então eu estou aqui munida de várias perguntas para fazer para vocês. Eu vou direto para uma coisa que eu sempre ouço quando falo com parceiros e que é interessante que ambos falaram. A gente
A Endeavor, ela tem a própria metodologia de inovação aberta, a gente fez o nosso playbook de inovação aberta. Até tinha pedido depois para as meninas, para o pessoal compartilhar aqui a tela com o QR Code do Playbook de Open Innovation, que mostra aqui, ó, o QR Code, quem quiser apontar, pode apontar o celular aí para o Playbook de Open Innovation, é a nossa metodologia, tanto para empreendedores, para scale-ups, quanto para as corporações, de como trabalhar junto. E a primeira etapa é a etapa de objetivo, né? Entender estratégia, objetivo, o que eu quero nessa inovação aberta, qual que é o meu objetivo por trás. E essa pergunta vem muitas vezes, vem totalmente atrelada com o que é sucesso para mim. Métricas de sucesso, como que eu vou conseguir comprovar que esses meus resultados, o meu objetivo de fato foi atendido. Então, eu vou meio juntar duas perguntas em um, e eu primeiro quero direcionar para o Paulo, para você contar um pouquinho como foi o processo da Eurofarma de definir seus objetivos por trás da inovação aberta e quais são os seus indicadores, quais são os seus objetivos, né? Quais são os seus indicadores, KPIs, como que você mede o sucesso? A gente sempre pergunta, a gente sempre ouve a pergunta sobre métricas, qual que é a melhor forma de eu medir? Então vai ser super legal ouvir de você. Depois, Pedro, peço para você trazer um pouco como você comprova o ROI. Você mencionou, eu tenho ROI, né? Como que você comprova para uma corporação, como que você mostra, quais são as métricas que você mostra que o seu resultado traz sim mais eficiência para o negócio deles? Bacana. Bom, vamos lá. Eu acho que do lado de Open, que talvez todo mundo deveria tentar fazer, eu acredito que cada projeto que você inicia, ele tem um tipo de KPI diferente. Não dá para você generalizar todos os projetos em um único, ou 2 ou 10 KPIs. Porém, elas sempre vão acabar caindo em duas linhas quando você fala de projetos que tentam olhar, por exemplo, para medir o ROI do projeto. Ou ela é uma linha que traz novas receitas, ou ela é uma linha de cost saving, né? Então, ou você economiza ou você gera novas receitas, né? Então, hoje a gente tem muito disso no macro. Então, no macro, se você me perguntar quais são os 3 KPIs que a gente mais olha, é a quantidade de empresas que a gente consegue fazer negócio versus a quantidade de empresas que a gente apresenta. Eu acho que isso é um termômetro para saber o quão afiado e a nossa capacidade de entender os desafios de cada uma das áreas e trazer empresas que, de fato, agreguem valor lá, mas ela não diz o todo. Então, e aí os outros 2 são o quanto de dinheiro, de novo dinheiro é gerado, né? Então, quanto de receita adicional isso é trazido para o grupo, e o quanto de dinheiro é economizado com o processo. Que, por exemplo, para mim, o caso da Docket é isso, é economia de tempo, e economia de tempo no fim do dia também você acaba trazendo para dinheiro. Então, sempre vai dar para você trazer para dinheiro, seja em novas receitas, em linha de novas receitas, ou em linha de economia, independente do projeto que você traga. E aí, por último, óbvio, quando você entra dentro de um projeto, né, de um projeto bem feito, você tem KPIs claros daquele projeto, que são um meio para o fim, que é uma nova linha de receita ou a economia dele. Do meu lado aqui, acho que até complementando aí o ponto muito bom aí que você trouxe sobre esse KPI, Paulo, porque falando do nosso lado, a experiência que a gente costuma observar aí é que quando não tem uma agenda de ter um indicador dentro da companhia com os times de inovação, ou quem é responsável por trazer isso, muito difícil ter o engajamento, né? Você fica dropando um monte de solução lá, e aí cada área tem que se organizar sozinha, e aí eu acho que é muito importante ter essas métricas. Falando um pouco aí com experiência de causa, é muito notável para quem está do outro lado, quem está engajado, quem está levando o processo de inovação, tem hubs estruturados, às vezes dentro de empresas, mais de 2, 3 pessoas. Acho que é importante ter essas métricas, é um excelente insight, assim, acho que tem que ter esse querer, né, de fechar um negócio, assim, tem que ter um indicador para metrificar sucesso. Bom, do nosso lado, Ilana, eu acho que, assim, primeiro é importante contextualizar que o nosso produto hoje, ele não tem concorrente. Então, eu tenho um trabalho de evangelização de mercado. Imagina eu chegar para um time jurídico, um time fiscal, um time comercial e falar assim, olha, o seu analista não vai mais ficar fazendo isso na unha. Ou o seu pessoal do comercial não vai ter que ficar no meio do processo de vendas tendo que pegar documento, ou o teu cliente não vai ter que passar em 5 lugares para juntar documentação para pegar essa operação. Então,
dentro da nossa etapa ali de relacionamento com o cliente, de construção de valor, a gente tem uma etapa que é muito importante, que é de diagnóstico. E a gente tem diversos frameworks, obviamente, que ao longo desde 2016 a gente vem construindo grandes business cases, mas é muito de entender como o cliente opera hoje para calcular o ROI. De saída, é o que o Paulo colocou, é redução de tempo. Então, a gente está falando que se você falar para mim que você demora, e a média é mais ou menos essa, 45 dias para fechar uma operação de crédito com garantia imobiliária, e a gente fala para você que a gente faz em 5, é uma conta de quantas operações você vai, quanto dinheiro você vai trazer mais para mais, né, dinheiro para a mesa no final do dia, né? E muito fácil você comprovar isso. De quebra, dentro da nossa plataforma, que não é só pegar documento, é fazer toda a pré-análise, é controlar os vencimentos, é criar recorrência, é fazer a pré-leitura dessa documentação com extração dos dados com inteligência artificial. A gente metrifica a hora do time dele, que é levada aí na hora de fazer todo esse processo. Então, só para você ter ideia de como o ROI, a gente tem 2 cases que eu gosto de trazer. Bom, um cliente nosso, que é uma distribuidora de combustível, uma das maiores do Brasil, a gente tem uma média de economia no time de back-office deles de 1.000 horas por mês que o time gastava indo atrás de documento para validar a operação. E aí, um outro caso também é... Basicamente, no agronegócio, isso é um consenso, a gente atende muita trading, se levava, em média, de 40 a 60 dias para fazer uma operação de uma CPR, desde a originação da documentação até o registro dela. A gente está falando de uma redução de desse número para 7 dias, né, corridos. Então, é um potencial de ganho que, quando você olha no final do dia, é muito fácil de se comprovar. O nosso maior papel é de evangelizar, que é mostrar para os nossos clientes que é possível ele entrar numa plataforma e solicitar com 3 cliques o documento que ele precisa e receber lá. E é um documento emitido pelo órgão pré-analisado com todo um controle dentro de um SaaS para ele tomar decisão. Não é nem tanto na construção de ROI, é evangelização de mercado mesmo, assim. Obrigada pela resposta. Acho isso é uma coisa. Eu quis começar, já não eu quis trazer essa pergunta já, porque é a pergunta que eu mais ouço. Como que eu comprovo o sucesso das minhas iniciativas? Claro. Outra pergunta que muita gente me faz, e eu quero direcionar essa pergunta para o Paulo, eu sei que você tem a Endeavor como parceira, mas de uma forma mais macro, depois você pode trazer onde a Endeavor se encaixa nisso. Como que você seleciona com quais scale-ups você quer se relacionar? Né? Como se seleciona com quem você quer se relacionar? Né? Isso é uma grande etapa, né? Então, escolher bem com quem você quer se relacionar, com quem você quer fazer negócios, com quem você vai gastar essa sua energia e de outros executivos. Então, me conta um pouco como que você monta essa tese, define com quem você quer falar, como tem sido essa experiência na Eurofarma? Legal. Acho que o primeiro passo começa em identificar um bom desafio, né? Então, entender quais são as necessidades de curto e médio prazo da empresa, para poder entender de fato qual é o desafio e poder categorizar. Se ele é um desafio interno, ou seja, não é um problema de mercado, é um problema da empresa, e aí isso tem que entrar numa linha de desenvolvimento interno, assim, alguma coisa muito específica do business da companhia. Se é algo que é extremamente crítico e já tem uma série de soluções bem mar vermelho no mercado e vale a pena pagar um pouco mais caro e ir com uma solução, por exemplo, pagar um pouco por label, e aí com uma grande empresa, Microsoft, Google, Amazon, a SAP, Oracle, e enfim, né? Então, por exemplo, eu quero uma nova tecnologia de database para o meu banco de dados global. Ou será que eu vou procurar um cara que está fazendo uma coisa extremamente nova, ou será que eu vou com a Oracle, né? Então, esses tipos de decisão você precisa tomar. E, por último, claro, nova, alguma coisa diferente, onde eu quero reduzir custo ou criar um negócio que ninguém tem no mercado ainda, tem poucas empresas fazendo ou mudando o status quo. Por exemplo, se eu quiser aumentar não é nem reduzir meu tempo, mas aumentar a minha eficiência dentro da parte jurídica para emissão de títulos. Bom, tem a Docket, então eu preciso fazer negócio com eles. Uma vez que você entendeu muito bem o problema, e aí é partir para um ponto de começar a fazer um screening das empresas e do estágio de maturidade das empresas com quem você vai se relacionar e comparar isso com o grau de maturidade da empresa, da grande empresa, de fazer negócio com a startup. Então, se você está começando agora,
dificilmente você vai conseguir fazer negócio com uma startup que acabou de começar, ou que está testando o Product Market Fit, ou que ainda não tem um produto 100% acabado. Não está acostumado a co-criar a 4 mãos com ela esse produto e talvez tem problemas no meio do caminho. Segundo ponto, né? Então, entender a criticidade daquele negócio e quanto tempo você precisa. Então, a startup, às vezes, ela é rápida, mas dependendo do estágio de maturidade dela, pode ser que ela demore um pouco mais para resolver, às vezes, edge cases e problemas, às vezes, até básicos que o software tem. Então, optar aí com uma startup, às vezes tem 5 startups que resolvem o problema de maneiras diferentes, mas em estágios de evolução diferente. Então, empresas mais maduras, como a Docket, por exemplo, que já tem uma solução mais plug and play, já é comprovada, já está em vários clientes grandes com volume, uma carga, um volume, por exemplo, de requisição de documentos, ou tem um cara que está fazendo um negócio um pouco diferente, que é mais barato, que é mais rápido, que tem X funcionalidades a mais do que a Docket, porém você sabe que você tem uma perda, você vai perder ali vai correr um risco a mais de operar na hora de colocar aquilo lá dentro, ou não, o cara que está começando, né, está bem no comecinho da empresa, ele está criando o produto e você tem a oportunidade, por exemplo, de co-criar o produto, meio que desenhar o produto ou tentar modelar o produto para especificamente o seu caso de uso. Acho que é uma vantagem, mas por outro lado, de novo, você corre mais risco do que os outros 2 anteriores. Então, o assessment ele sempre vai partir de 2 pontas. Na ponta de dentro da empresa, o que é o desafio, qual o risco que você pode tempo que você precisa para aquilo ser resolvido, e se aquilo de fato pode ser resolvido com inovação aberta. Eu acho que não existe bala de prata, né? A inovação aberta resolve um dos problemas, e do outro uma vez que você tem isso bem resolvido, quais são as empresas do ecossistema com quem você quer trabalhar só com o Brasil, com a América Latina, com soluções internacionais, entender qual que é o estágio de desenvolvimento dessa empresa que você está trabalhando e saber como que você pode aproveitar, porque todos os estágios têm upside e downside, né? Talvez se eu quiser chegar para o Pedro agora e botar uma funcionalidade nova dentro da plataforma dele, pode ser que ele me ouça se fizer sentido para todo o mercado, pode ser que não, né? Ele já está grande, já tem um roadmap de produto, já tem um trabalho lá dentro. Para um cara mais novo, isso pode ser mais flexível e mais fácil. Então, mas ao mesmo tempo, o risco de você trabalhar com um cara desse é muito maior que trabalhar com uma empresa que já tem um software que funciona lá, tem um SLA e assim por diante. Paulo, rapidinho, eu só quero aproveitar que a gente teve uma pergunta que é diretamente ligada pelo Guilherme, diretamente ligada ao que você acabou de falar, que é como que você, então, a etapa até anterior a isso, como que você mapeia as suas dores? Se você tem tem representantes transversais, representantes de inovação dentro de cada time, ou é um time de inovação que vai atrás e busca essas dores e conversa com as diferentes áreas, você consegue contar um pouquinho, brevemente, como que tem sido esse processo de mapear essas dores? Claro, bem resumido, depois a gente pode entrar em mais detalhes, mas você tem 2 maneiras de fazer isso. Uma é de uma maneira centralizada, então centralizar isso dentro de uma equipe de Open Innovation, por exemplo, e fazer um mapeamento constante e ativo dos problemas, e o outro é de maneira descentralizada, então tendo uma equipe muito enxuta dentro da equipe de inovação aberta e contando com champions em cada uma das áreas para poder mapear esses problemas. Hoje a gente é um híbrido dos 2, então a gente mapeia de todas as áreas da companhia, a gente tem algumas áreas que a gente entende como prioritárias, então dentro daquele framework de KPIs, de savings ou novas receitas, a gente entende que tem algumas áreas que impactam mais dentro dessas 2 verticais. E a gente vai ativamente procurar esses desafios com essas pessoas. E em outras áreas, a gente tem champions que, vez ou outra, vem até a gente com um problema e aí a gente ajuda essa pessoa a fazer o assessment do problema dentro daquele framework que eu te coloquei. Né? O quanto você tem para estar disposto a gastar com isso? Vamos entender se esse problema é, de fato, um problema resolvível com inovação aberta, nível de dificuldade, tempo e exposição a risco que você é disposto a tomar. Então, a gente é um mix dos 2. Legal. Não, todas essas perguntas podiam ser sozinhas num webinar, né? Dá para aprofundar bastante. Mas vou agora puxar uma pergunta para você, Pedro. Queria ouvir de você quais são os desafios quando você bate ali na porta de uma grande corporação e como que você enxerga? Se tem um momento que você fala, nossa, vai fluir, vai dar certo, estou vendo que a grande corporação ela é essa empresa que ela está muito mais aberta, ou quais são os sinais que você tem que, nossa, vai travar, não vai dar certo? Quais são os grandes desafios que você encontra?
para até dar dicas para quem está assistindo, quem está, né, de uma grande corporação, até dar essas dicas de como o Scale Up consegue perceber se vai conseguir fluir lá dentro ou não, conseguir gerar negócio, né? Entendendo que o negócio faça sentido para os dois lados, mas a gente vê que muitas vezes faz sentido para os dois lados e mesmo assim o negócio não consegue andar por muitas travas internas, né? Eu queria ouvir um pouco como tem sido a sua experiência. Bacana, Helena. Eu acho que é importante ressaltar também o ponto que o Paulo trouxe sobre o momento. A gente já se deparou no passado com muita empresa grande, porque é muito tentador você, como startup, já remete à tecnologia, abraçar uma parceria dessa e virar uma software house para grandes empresas. E uma das coisas que você mais escuta dos seus investidores é foco. Então é meio que um dilema que você fala assim, nossa, mas tem esse cara que é gigante aqui, vai dar um contrato muito bom e a gente não vai fazer isso para ele. E a gente lidou com isso desde o começo, basicamente porque o nosso produto ele surgiu de uma dor de cliente, né? A gente sempre falou que a gente é uma empresa muito drivada para o produto, por sempre estar muito próximo na construção do produto com esses clientes. Então, o que a gente tentou ali construir foi uma coisa meio que a quatro mãos. Hoje em dia, o nível de funcionalidade realmente passa por um time de inteligência comercial com um time de produto para ver aplicações de mercado e escalabilidade de funcionalidade, né? Senão a gente teria que... Seria uma empresa de consultoria e isso não escala, não seria uma scale-up, né? Então, acho que é importante, quando a gente está se relacionando, e isso acho que momento atual, primeiro ter esse alinhamento de expectativa muito claro com esses clientes que a gente está iniciando um relacionamento, de que nós temos uma solução, que é essa daqui, é uma solução de prateleira, nada é impossível, obviamente, estudando funcionalidade, mas é primeiro o uso que a gente tem e a gente vai construir uma relação, né? Tanto que a gente está lançando um produto agora que foi baseado nossos clientes pediram para a gente desenvolver, que é um produto de controle de licença e alvará, que não tem nada a ver com dar entrada na licença ou alvará, mas é um software de monitoramento que está acoplado aos documentos que eles precisam solicitar e a gente acaba emitindo algum desses documentos, né? E isso foi construído a quatro mãos, isso foi numa conversa com a Flávia da CPFL, com a abertura que o time de centro de serviço compartilhado deu para a gente, de entender, mapear, de ir para outras operações também que tem uma dor latente referente a isso no agronegócio, e a gente fazer isso. Então, isso não meio que inviabiliza, mas a gente precisa escalar com o nosso produto de prateleira. E o que a gente vê que é o momento, né, o day one desse comprador ou da empresa, é quando ele realmente está engajado, né? Aquilo faz sentido, aquilo está na agenda dele, que é o que a gente chama do sponsor, né? A gente tem um sponsor dentro né, e depois tem um champion no processo de vendas. Também aprendi muito com a Endeavor aí, que colocou a gente em contato com só fera de vendas. Então, isso tem que fazer sentido. A gente fala assim, é preferível você ter um não rápido do que um não demorado. E a gente vai para um modelo, olha, a nossa solução é essa, a gente acha que a gente consegue economizar, isso vai trazer transformação digital, paperless, você vai reduzir custos, você vai fechar mais operações, nosso setup é super rápido. Faz sentido para você? Você está nesse momento de compra? Eu acho que quando a gente tem esse comitê do outro lado, as coisas fluem, a gente passa por um processo super rápido ali, super rápido, né? Normalmente costuma ser rápido, mas é saber muito se aquilo é uma prioridade, que é um pouco que você trouxe também, o que é sucesso, né, para essa área. Isso está dentro do projeto, a gente tenta mapear, e essa etapa do diagnóstico, ela vem para isso, né? Então, é basicamente isso. Acho que até tem uma pergunta aqui do Guilherme, qual a diferença do sponsor para o champion? É que o champion é o cara que ele vai assinar, né? Ele vai dar a canetada, mas o sponsor é aquele analista que ele adorou a sua solução, que ele tem a dor, né? Então, assim, ele sabe que se ele usar... É o que vai lutar lá dentro, né, por você. Exato. Então, assim, é o cara que eu vou abraçar ele e falar, cara, você entendeu e a gente vai te ajudar muito aqui. E, às vezes ele não é o champion, ele não é o cara que assina, né? E Pedro, e as áreas viabilizadoras? A gente fala muito, até no playbook que a gente compartilhou, a gente fala dessas áreas viabilizadoras, TI, compras, jurídico, RH muitas vezes. Como que você vê o papel dessas áreas no seu processo de venda, né? No seu processo aí? Quanto que você vê que tem que existir muito convencimento, precisa ter o sponsor, champion, todo mundo, porque realmente é um esforço ainda é um esforço muito grande para conseguir fazer uma parceria?
Depende muito das empresas. Tem empresas que já têm uns fast tracks super estruturados para startups, então o negócio meio que flui, você tem um nível de requerimento ali passando por compliance, tecnologia relativamente simples e própria homologação em compras. Eu acho que melhorou muito desde 2016. É difícil encaixar num quadradinho. Eu diria que 50% das empresas que a gente se relaciona já estão muito mais rápidas, aí, falando em grandes corporates, e 50% ainda estão passando por um processo. A gente fala com áreas, tá? Jurídica, fiscal, tributária, área comercial, centro de serviço compartilhado, e agora a área de expansão, gestão patrimonial, gestão de ativos, infraestrutura e engenharia com esse produto novo. Cada área tem mais ou menos um modus operandi. Aonde a gente sofria mais, acho que aí melhor contextualiza, na área de compras. Porque daí era uma porrada, porque você já está trabalhando com uma margem baixa e a gente tenta... E acho que a relação também vem mudando muito. Fornecedor, né? Como você... Não é só isso, é o que o Paulo falou, não é só isso. Isso daqui tem que ser um ganha-ganha e a gente está aqui, se não tiver fazendo sentido, a gente viabiliza preço, mas a gente não pode subsidiar a entrada, né, com uma margem negativa. E a área de compras, eu acredito que ela também, com a tecnologia, ela tem a meta dela de negociação, mas ela já tem um maior entendimento de que não precisa ser tão agressivo. Assim, acho que seria tecnologia, as outras áreas eu não vejo desafio. Pelo contrário, acho que estão com adoções super rápidas. Assim. Legal. A gente sempre fala, você falou uma coisa que é uma coisa que a gente fala sempre para o parceiro, né? Que é nosso principal objetivo como Endeavor é gerar mais e melhores negócios, então é gerar negócio, mas o segundo é o não rápido, né? Então acho que para quem está assistindo, isso é super importante na vida de um empreendedor, para ele ter o não. Muito, o brasileiro tem esse jeito, né? De ficar não respondendo e-mail, né? De ficar se esquivando, mas o não faz muita diferença também para o empreendedor, e se conseguir dizer o não e o porquê do não também. Então, só dando esse recado na perspectiva dos empreendedores. Tem um livro que me ajudou muito numa mentoria que eu tive com vocês, que é A Venda Desafiadora, que fala muito disso, né? Com certeza, a gente fala muito disso também. A gente fala muito disso dentro da Endeavor. A gente está acabando o nosso tempo aqui. De novo, agradecer todo mundo. Eu tenho mais 2 perguntas, uma para cada um de vocês, para a gente encerrar. E é uma pergunta... Eu vou começar com o Paulo. Eu quero ouvir um pouco o que você acha que fez. O que foi o momento? O que você acha que são os principais questões dentro da Eurofarma que fez com que a Eurofarma considerasse inovação aberta um objetivo, inovação aberta uma prioridade, né? Então, o que fez com que inovação aberta começasse de verdade, que rolasse, que tivesse investimento, que fosse criado, né? Vocês estão o lado do fundo, tem programas de aceleração, vocês estão olhando para diversos aspectos. Então, o que você acha que dentro da Eurofarma fez com que isso acontecesse, né? Saísse da ideia, saísse do PPT? Legal. Vou falar então vou falar como surgiu na Eurofarma e depois eu vou falar, acho que como surge na maioria das empresas, porque a Eurofarma acho que é uma exceção dentro da maioria. Então, na Eurofarma surgiu, na verdade, muito por um DNA empreendedor da própria empresa. Então, isso foi não necessariamente seria o jeito mais comum de surgir. Então, a Eurofarma ela tem uma taxa de crescimento muito alta ano a ano, um CAGR de 2 dígitos nos últimos 10 anos. Então, ela está numa posição muito confortável. Tem muita coisa para mudar lá ainda. Acho que não é uma empresa 100% inovadora, 100% digital, mas a vontade de mudar e as iniciativas que se começaram aí há 3, 5 anos atrás, elas cada vez mais vêm ganhando força dentro da companhia. Mas isso é por conta do DNA. Então, essa eu acho que é uma das maneiras de começar, mas eu acho que é a minoria. A maioria é quando a empresa está perto de ou praticamente já sofreu algum nível de disrupção, teve alguma startup que veio e deu uma bocanhada muito grande no mercado dela, ou um concorrente que veio com um modelo um pouco diferente e acabou tomando market share, e a empresa está de alguma maneira tentando se reinventar. Isso é o que eu vejo na maior parte das vezes. Então, a empresa ela tomou um tombo muito grande, está tentando se reinventar, liga meio que um modo desespero, um botão do pânico ali e sai tentando fazer uma série de coisas.
De uma maneira ou de outra, isso sempre vai vir top-down. Muito difícil isso não vir do presidente, não vir do conselho. É muito difícil começar de baixo para cima. Diria que quase impossível. Então, acho que esse é o ponto em comum das duas. Mas, e obviamente, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando, comece enquanto a água não está batendo na sua bunda, né? Porque é mais fácil. Inovação aberta, inovação de maneira geral, demanda muito tempo. Então, eu lembro quando a gente foi apresentar para o conselho, para o presidente, o plano, e até o do fundo, né, que a gente está rodando há pouco mais de um ano agora, já tem 4 empresas no portfólio, enfim, está indo, o Covid acabou acelerando bastante. A área farmacêutica, de maneira geral, eles têm um entendimento do que é inovação, de como o investimento é um negócio de longo prazo, diferente de outros setores, né? Então, quando você falava que eu preciso de 50 milhões de reais para montar um fundo que vai retornar uma TIR XYZ e um MOIC X em 10 anos, você fala, poxa, é tipo fazer desenvolvimento de fármaco, só que mais rápido e mais barato. Então, a gente tem uma vantagem que a gente entende que inovação demora tempo e custa caro, né? Diferente de outros setores. Então, acho que essa foi uma vantagem nossa ali muito particular, que é muito particular do setor. Mas outras empresas geralmente têm essa dificuldade de aceitar, né? Que é fazer muito com pouquíssimo budget em pouquíssimo tempo. E não tem milagre, né? Acho que a parte de corporate finance nunca muda, né? A gente fala muito isso mesmo, a importância de ter um sponsor, né? Que é isso que você falou, seja o conselho, né? O que você mencionou de sempre ter que ser top-down, né? De ter aquelas pessoas na liderança que também acreditam na inovação, que estão apoiando, porque não é só tem um lado de conseguir separar recurso, né? Para poder investir, para poder contratar POC, fazer testes de POC, tem que ter um buy-in da empresa como um todo para o negócio conseguir evoluir. Também um buy-in da cultura de testes, né? Cultura de conseguir testar, de entender que alguns testes vão dar certo, os outros não. No mundo da inovação, não dá para sempre ter a resposta, nenhuma certeza, né? São muitos testes que a gente realiza, e eu acho que o Open Innovation é uma forma de fazer inovação que acaba trazendo com scale-ups mais segurança, mas sim, a corporação tem que ter essa cultura, né, de entender que do fail fast, né, tudo que a gente fala tanto para o empreendedor é importante dentro do lado da corporação também. Pedro, para terminar, Paulo, não sei se você quer complementar alguma coisa? Não, ia só complementar um ponto, mas acho que isso que eu vou falando, de fato, inovação não é um negócio, você vai contratar um cara que é um gênio e ele vai resolver todos os seus problemas, né? Inovação é um negócio muito que é um ciclo, né? Você vai, testa, falha, melhora, falha de novo, melhora, falha pela terceira vez, até chegar num ponto ótimo onde você consegue ter um fluxo de inovação, vai ter muita resistência de baixo para cima, por isso acho que é importante 25 para baixo, e também por conta do tempo, né? Demora bastante tempo para você começar a ter resultados verdadeiramente relevantes, né? Então, normalmente as empresas tentam ter um quick win ali até para animar os executivos, animar toda a corporação, mas a gente sabe que, na verdade, no longo prazo, as coisas que importam, elas demoram, né? E elas são apostas que ou são caras ou que vão demandar muito tempo, muito esforço. Acho que todas as empresas brasileiras, por exemplo, né, para manter o exemplo aqui no Brasil, deram certo, conseguiram se transformar digitalmente, não foi do dia para a noite, né? Porque a gente começa a ler no valor lá do resultado, parece que foi em um ano. Foi coisas de 5 anos, 10 anos, 8 anos, então demora bastante tempo, né? Acho que essa é a mensagem final. Legal, super obrigada, Paulo. E eficiência operacional, que é o tema desse papo que a gente está tendo, muitas vezes esse quick win, né? Mesmo assim, leva um tempo, você precisa de teste e precisa ter uma cultura aberta para isso. Pedro, para terminar, eu queria terminar ouvindo como que você acha que uma scale-up tem que se preparar para bater na porta de uma corporação, né, como uma startup? Como que você acha? Quais são os pré-requisitos básicos, assim, para garantir que o negócio vai fluir bem, né? Você até falou de coisas que você foi aprendendo junto com a Endeavor, né, de metodologia de vendas, mas, assim, na sua perspectiva de experiência mesmo,
Que dica que você daria para scale-ups que vão bater na porta de uma corporação? Startups, scale-ups. Legal, excelente pergunta. Acho que eu posso falar um pouco do como que a gente aprendeu. Antes eu queria só deixar meu e-mail, que eu estou vendo que tem bastante gente de várias empresas aí. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Docket, meu e-mail é pedro@docket.com.br, é DOCKET. Quiserem uma apresentação do que a gente faz, manda um e-mail para mim, a gente vai se falando. Mas respondendo a sua pergunta, Ilana, bom, a gente surgiu em 2016, e em 2016 a gente começou a atender numa construtora, um banco e uma das maiores químicas de agronegócio. Então foi um soco no estômago, porque a gente não tinha nada, né? Assim, male e tinha um produto. Então, a minha sugestão, baseada no nosso aprendizado, independente do teu processo de vendas, porque no final do dia, se você tem um founder que está vendendo e não tem um processo estruturado e a venda é boa, vale do mesmo jeito, né? Eu acho que o momento de você estruturar processo de vendas é para ter escalabilidade de negócio, né? Para ter a máquina de vendas. E isso é depois que você tem já o product market fit, você tem um mínimo de tração e aí você vai para o estágio de growth ou scale up. Mas para a gente, quando estava no começo, quando você vai se deparar com uma corporate, eu acho que é importante, ou você deixa muito claro a expectativa de que, também, de novo, o que o Paulo falou, momento, né? Depende da fase que você está. Se você estiver numa fase super precoce de produto, é besteira, porque vai vir uma demanda que você não vai conseguir lidar com ela, e teu produto ele pode ficar fora do ar, e você frustrar ali um relacionamento que você demora já muito tempo para construir. Então, assim, o nosso ticket médio por cliente, ele já é um ticket médio maior, não é um produto self-service. Então, a gente está falando de um ciclo de vendas nosso, hoje na DOC, está em 5 meses para efetivar um contrato com grandes empresas listadas na Bolsa, né? E que já é ótimo. Se você for falar quanto tempo uma Oracle, que a gente está no programa deles for Startups, demora, quanto que uma RD demora, quanto que um Pipefy demora, que a gente está fazendo benchmark, tá ótimo esse prazo, porque realmente demora para fechar com grandes empresas. Mas aí você colocar tudo isso em xeque na hora que você for fazer o seu delivery ali e não conseguir atender à altura, é frustrante. Isso não pode acontecer. A gente sempre, nossa maior preocupação foi quando a gente foi falar assim para clientes como esse, era ter a visão de que a gente teria capacity para entregar. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer é se relacionar com um banco ou com qualquer que seja a empresa de grande porte, falar, olha, eu vou te trazer essa demanda aqui e você não entregar. Eu acho que aí tem uma questão também de talvez você erre por causa disso, mas é bom ter isso muito alinhado, que é balizar a expectativa, entendeu? Então, às vezes a empresa prefere que, olha, vamos fazer um piloto. Acho que tem muito piloto por causa disso, dependendo do momento que você está. Né? Deixa eu testar. A gente teve clientes que estão rodando com a gente até hoje, que começaram operando com 5 regionais, porque eles estavam validando se a gente ia conseguir entregar. Hoje operam com 200 regionais, são mais de 300 usuários utilizando nossa plataforma todos os dias. Então, eu acho que esse que é a maior dica. O processo, o seu produto, eu acho que isso independente do estágio, você consegue fazer bem sozinho. A maior preocupação é saber que pode vir uma demanda bem alta, você vai ter que estar preparado, o teu time vai ter que estar preparado para fazer essa entrega. Bom, pessoal, acabou o tempo aqui do nosso papo, até voou, né? Quando eu vi, já tinha acabado o tempo, tem uma lista de um monte de perguntas que me mandaram, mas eu acho que a ideia era trazer um pouco de conteúdo para vocês de inovação aberta, apresentar o trabalho o trabalho que a gente, como Endeavor, tem feito e apresentado 2 cases que são super bacanas para a gente, tanto o lado da Eurofarma, um super parceiro nosso corporativo, quanto o lado da Docket, um empreendedor que a gente continua acompanhando, espera continuar acompanhando por muito mais tempo. Aqui, quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo. Aqui tem um outro QR Code para você, quem quer receber mais conteúdos de inovação aberta. A Endeavor tem criado uma trilha de conteúdos de inovação aberta e enviado esses conteúdos para vários parceiros. Se você quiser continuar recebendo nossos conteúdos, é só mirar nesse QR Code, deveria funcionar. A gente quis trazer um pouco de transformação digital aqui para a apresentação também. Eu só, de novo, agradeço super. Eu estou vendo algumas mensagens aqui de pessoas dizendo que curtiram a discussão, gostaram das perguntas e continuem sempre contando com a Endeavor nesse desafio.
A gente está aqui super feliz de já fez inovação aberta com 30, 40 parceiros diferentes corporativos e tem uma experiência muito bacana. Muitas outras, que nem essa com a Eurofarma, a gente tem outros e tem sido uma honra poder tanto apoiar os empreendedores, por um lado, ajudando eles a crescer, ajudando eles a transformarem cada vez mais os seus setores, a transformar cada vez mais o Brasil, e por outro lado, ver as mudanças que acontecem dentro das corporações quando a inovação aberta de fato acontece. Então, a gente vê o conselho mudando, a diretoria mudando, a cultura daquela empresa mudando, os negócios mudando, sendo cada vez mais ágeis, e tem sido uma honra poder fazer parte desse processo, dessa jornada com todos vocês. Super obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, convidados. Obrigado, Elaine. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. Tchau, tchau.